Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Se você tá aí do outro lado acompanhando essa maratona de vídeos, eu tenho certeza que você está mais perto da sua aprovação e eu estou aqui para te ajudar a conquistar essa farda. Amém? Gente, a gente vai dar prosseguimento na legislação institucional, tá? A gente já terminou a Lei 6.218 para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora a gente vai entrar no decreto estadual, que é o decreto 12.112 de 1980. É um decreto que regulamenta, né, as transgressões disciplinares dos policiais militares do estado de Santa Catarina. A Constituição Federal fala pra gente que só pode ser preso, né, em apenas 2 casos: flagrante delito ou por decisão da autoridade judiciária, estritamente fundamentado ali, né, o motivo da prisão. Salvo, a Constituição traz essa exceção, salvo nos casos de crime propriamente militar ou de transgressão disciplinar militar. Franciele, mas a prisão do militar, dentre as penas que a gente vai ver, né, a advertência, a gente vai ver que tem a pena de prisão. Franciele, já foi definido que não pode essa prisão no âmbito dos policiais militares, né, no âmbito militar. Na verdade, gente, tinha essa previsão, né, de declarar essa norma aí inconstitucional, que ela não teria validade, que isso não era possível, tá? E tem até um julgado aqui que eu vou ler para vocês. Devido à usurpação da iniciativa legislativa dos governadores, o plenário do STF declarou a inconstitucionalidade da Lei 13.967 de 2019, que extinguiu a pena de prisão disciplinar para policiais militares e bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal. O julgamento foi feito na sexta-feira, dia 20/5 de 2022. Todos os ministros acompanharam o voto e o relator, né, que era o Ricardo Lewandowski, da ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada em 2020. A norma teve origem em um projeto de lei de autoria parlamentar. No entanto, Lewandowski observou que a iniciativa, para tanto, não é do Poder Legislativo. Segundo ele, a jurisprudência da Corte entende que o chefe do Executivo local tem reserva de iniciativa quando se trata do regime jurídico de servidores militares estaduais e distritais. Resumindo, aplicamos ainda a prisão disciplinar no âmbito militar, sim, certo? Vamos voltar então para o foco da nossa lei. Eu só quero que você entenda isso para que você não fique achando que está sendo aplicado algo ilegal e irregular. Não, a aplicação está estritamente legal. Então vamos lá, para que a gente vai aplicar esse decreto? A gente vai aplicar o decreto para os praças, tanto da ativa quanto da inativa, e também para os oficiais capelães, tá? Para os oficiais capelães é somente em alguns casos. Qual é a finalidade dessa lei? A finalidade dessa lei é especificar, classificar, normatizar as punições, classificar o comportamento do policial militar, interpor os recursos e as recompensas, né? Porque não é só punir, a ideia aqui não é só punir o policial. Também a gente tem aquele policial que faz coisas boas e a gente vai recompensar com elogios, com medalhas, com outros tipos de coisas. Então não é só a punição que é previsto aqui na legislação, tá bem? Ele também define, o decreto, 2 coisas importantes para o PM. Primeiro, que a camaradagem ela é indispensável. Dentro do militarismo, você tem que ter a ideia da camaradagem. E a civilidade é a educação do PM. É você ser cortês, é você ser educado, cumprimentar, falar com o próximo. Não é você passar pelos corredores e fingir que o outro não existe, tá? A civilidade, ela é dispensada aos militares das Forças Armadas e aos PMs de outras corporações. Dispensada aqui não é a ideia de tá liberado. Policiais das Forças Armadas eu não preciso ter civilidade, eu não preciso cumprimentar. Policiais de outras corporações eu não preciso, não. A ideia de dispensada é que é devida, é adequada, é conveniente, é propícia, tá? Então se atentem a isso, porque a banca pode falar dispensada no sentido de que tá liberado, não preciso cumprimentar. Mas o dispensado aqui é no sentido de que é conveniente, é interessante, é adequado que você tenha civilidade com militares das Forças Armadas e de outras corporações.
As ordens emanadas pelos seus superiores devem ser prontamente cumpridas. Quando que eu não vou cumprir ordem do meu superior? Em 2 casos. Primeiro, se eu vi que a ordem é estritamente ilegal. E segundo, se puder ensejar responsabilidade criminal. Se eu tô vendo que a ordem ela não é legal, que ela é ilegal, eu não preciso cumprir. Agora, se eu tô vendo que a ordem ela é legal, ela é uma ordem legal, mas essa legalidade futuramente pode me render uma responsabilidade criminal. Daí, eu vou pedir que essa ordem seja me enviada por escrito, porque se lá na frente me der algum problema, der algum BO, eu tenho como provar que foi ele que me deu essa ordem, porque ele pode simplesmente dizer que não foi e se isentar das suas responsabilidades. Tá bom? O executante da ordem, eu que estou cumprindo a ordem do meu superior hierárquico, eu vou responder pelo excesso que eu cometi diante daquela ordem. Então, ele me deu uma ordem para cumprir determinada coisa e eu excedi naquela ordem. Então, eu vou cumprir pelo excesso que eu cometi, tá? Isso aqui é meio que óbvio até, né? Esse regulamento, ele vai se aplicar a 3 pessoas. Já falei que é o praça da ativa ou da inativa, tá? Se aplica aos 2. Os oficiais capelães, no que couber, no caso aqui. O que é um oficial capelão, Franciele? Se você nunca teve contato com o militarismo, seria a ideia de um padre, a ideia de um pastor. Não, a gente não só tem só o padre, tá? O Estado é laico e ele permite que a gente tenha várias religiões. O aluno em formação. Então, ao aluno em formação também vai se aplicar esse decreto e também o regulamento que ele estiver vinculado ali na escola. Ali na escola também tem um regulamento na minha época, Cefap, hoje em dia, ESFAP. Então, tem um regulamento próprio. Além do regulamento do ESFAP, será aplicado também o decreto 12.112, tá bom? Sobre a competência para aplicar o regulamento. Isso aí vai estar no artigo 9º do decreto e vai ter um rol, assim, gigante. Mas a gente pode resumir isso em alguns pontos. Primeiro, a competência, ela está relacionada ao cargo e não ao grau hierárquico. Então, é o cargo que eu ocupo, vai ter determinadas competências. E, segundo, a gente tem a ideia do governador e do comandante-geral e a ideia dos comandantes de batalhão, de companhia e de pelotão. O governador e o comandante-geral, ele vai aplicar as sanções ali a todos os policiais militares. Já os comandantes de batalhão vai aplicar aos seus comandados daquele batalhão. Então, o responsável aqui pelo batalhão, segundo batalhão onde eu presto serviço, ele é responsável para aplicar as penas ao 2º batalhão. Ele não pode aplicar a pena no 22º batalhão, por exemplo, tá? Os comandantes de CIA, responsável por aplicar aos seus comandados da sua CIA, e os de pelotão, a mesma regra, tá? Todo PM que souber de alguma infração penal, ele deve comunicar ao chefe de forma escrita ou verbal. Só que olha só, a lei traz 2 opções, né? Eu fiquei sabendo de uma irregularidade, eu devo comunicar ao meu superior imediato de forma escrita ou verbal. Só que se for verbal, eu tenho 48 horas para transformar essa comunicação verbal em escrita. Então, ele só vai receber a escrita, entendeu? Mas a lei fala da escrita e verbal. Então, eu tenho 2 opções. Eu devo comunicar de forma escrita ou forma verbal. Eu devo comunicar, tá? Cuidado que a banca pode colocar, pode comunicar. Eu devo comunicar de forma escrita e de forma verbal. Só que a forma verbal, eu tenho 48 horas para transformar ela em forma escrita, tá bom? E se atentem ao prazo também de 48 horas. Não é 24, é 48 horas. Esse procedimento se aplica mesmo que o PM não tenha ascendência ao PM que cometer a infração penal. Inclusive, aquele pode realizar a prisão desse. Então, o inferior pode realizar a prisão do superior em nome da autoridade competente, que é muito raro de acontecer. Se o PM participar em ocorrência de outra OPM, ele terá 8 dias para fazer a notificação. E se não for feito no prazo, deve-se informar a autoridade competente. Então, eu estive aqui em Chapecó e eu fui para veraneio em Floripa. Eu presenciei um ato ilegal de um colega meu que estava junto comigo lá. Então, eu estou em outra OPM.
Eu estou em outro batalhão, prestando serviço temporariamente àquele batalhão. Eu tenho 8 dias para fazer essa notificação. Se não for feito nesse prazo, eu devo informar a autoridade competente. A autoridade competente deve solucionar isso no máximo em 8 dias, mas ele pode pedir a prorrogação desse prazo para 30 dias. Gente, o CESP gosta muito de prazo, então se atentem. Vamos fazer uma revisão aqui rápida. Eu tive ciência de uma irregularidade. Eu devo comunicar essa irregularidade por escrito ou verbal. Verbal, eu tenho até 48 horas para transformar ela em escrita. Segundo, se eu tiver em outra OPM, são quantos dias? 8 dias para fazer a notificação. Se não for feito nesse prazo, eu devo comunicar à autoridade. A autoridade deve solucionar esse problema em 8 dias e pode prorrogar por 30 dias. Anotem esses prazos e marquem com o marca-texto esses prazos, para vocês não se perderem, tá bom? Transgressão disciplinar. Existe um rol no final da lei. Salvo engano, são 122 condutas que você precisa ler. Gente, aqui não tem para onde correr. Você vai ter que ler essas condutas. Ler, reler muito, tá? É um rol exemplificativo, tá? Além dessas condutas, também podem ter outras que não estão na lei, mas que se enquadram. Então, não é um rol taxativo. E vai definir as infrações administrativas no âmbito da polícia militar. A transgressão, o que você vai anotar aí? O que seria uma transgressão disciplinar? É qualquer violação que o policial cometer em relação à ética, aos deveres e às obrigações. Então, esse é o tripé. Ética, deveres e obrigações. Qualquer irregularidade que ele cometer em relacionada à ética, qualquer irregularidade que ele cometer em relação aos deveres e qualquer irregularidade que ele cometer em relação às obrigações, ele estará cometendo uma transgressão disciplinar. A transgressão disciplinar é qualquer violação ao princípio da ética, dos deveres e das obrigações do policial militar. Então, se ele praticou qualquer conduta, seja ação ou seja omissão, se atentem a isso, o deixar de fazer também se enquadra em uma transgressão disciplinar. Então, se ele efetuou qualquer conduta que ferisse a ética, os deveres e as obrigações, e foi uma ação ou uma omissão, ele vai estar incorrendo dentro de algumas das transgressões disciplinares. Gente, essa foi uma ideia inicial aqui do decreto, tá? Vamos entrar na próxima aula em relação ao julgamento das transgressões. Vamos com calma, vamos devagar, para que a gente consiga absorver o máximo possível desse decreto, que ele é muito importante para a tua prova. Volto daqui a pouco, já volto em seguida com o próximo bloco, tratando do julgamento das transgressões disciplinares. Não sai daí.